Vamos lá então, né? Quem é que tá vivo por aqui? Todo mundo, né? Passei a frequencinha aqui. Roberto, o Ítalo. Tá presente, só. Uhum. Falei, mas o áudio tava desligado. Como é que você escuta? Ítalo, você assistiu o filme, o Ítalo? Ele tá dormindo. Só deixou ligado lá e saiu. Deilane tá aqui? Tá. Ô, Tô. E o Diego. Ok, gente. A Eliane. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o que nós vamos fazer hoje? Hoje é a nossa última aula do segundo bimestre, né? Vocês sabem que a cada 5 aulas fecha um bimestre. Então, hoje é o último dia do bimestre. Vocês terão aí 3 semanas de recesso, né? Volta só dia 9, de forma presencial. Já está certo isso. Tivemos uma reunião com a coordenação, os professores, anteontem, e já foi presencial, né? E a gente tomou esse encaminhamento. Então hoje a gente termina o bimestre, o segundo bimestre. Então são 20 alternâncias por ano, durante o ano. Então a cada bimestre são 5 alternâncias, né? Então hoje a gente está no 10º encontro, ou seja, finalizando o segundo bimestre. E aí eu vou fazer uma rápida corrida com os conteúdos que nós já tivemos nas aulas anteriores, para meio que situar vocês, para a gente fechar esse bimestre com uma pequena avaliação hoje, né? Assim, rápido, para quem está em dias, né? Acho que não tem grandes problemas nessa turma, e tem problemas, mas não são tão grandes como na outra. E aí a gente faz essa avaliaçãozinha rápida para ajustar os conteúdos trabalhados, para quando a gente voltar presencial, as coisas estarem mais organizadas na nossa cabeça, né? Então é isso. Eu vou tentar retomar rapidamente aqui. E se for surgindo alguma dúvida, você pode dizer, professor, reforce um pouco mais isso daí, que aí a gente vai tentando recuperar. Então, na nossa primeira aula, bem no comecinho, os caras estão saindo, vão perder a revisão. Na nossa primeira aula, bem no começo, nós trabalhamos o conceito e a história da extensão rural no Brasil. Vocês lembram, né? Então eu disse o que é a extensão rural, né? O que significa extensão rural e metodologias populares. Eu expliquei na primeira aula. Quem não esteve presente, eu mandei a videoaula. E falamos sobre isso, vimos os objetivos do serviço de extensão, o histórico, como começou, tal. Fizemos essa discussão. E aí eu pedi para vocês fazerem uma atividade que era uma reflexão escrita sobre o histórico e o conceito e os objetivos da extensão rural. Ok, fizemos isso, essa atividade escrita. A segunda aula nós tratamos, já que na primeira a gente falou mais especificamente da extensão rural,
Na segunda aula, nós falamos já desse movimento, dessas metodologias populares que existem no campo. Tratamos de um texto, fizemos uma reflexão em torno dos movimentos sociais. Um texto meu, inclusive, que eu escrevi ele tem alguns anos. E aí a gente viu, né, nesse texto, a questão dos movimentos sociais no campo, como é que o campo se movimenta, essa movimentação a gente chama de metodologias, né, como é que o campo se articula, né, como espaço de produção de vida, como espaço de produção de cultura, como espaço que aglutina a gente. E falando em gente, nesse mesmo texto a gente trabalhou um pouco dos tipos de gente que tem no campo, que compõe o campo, né? Os tipos de trabalho que compõem o campo. Então, falando nos movimentos que o campo faz a partir dos movimentos sociais, a gente falou também sobre os sujeitos, né? Sobre os tipos de trabalho, mais especificamente. E aí eu pedi para vocês, como atividade, a responder um questionário online, que eu mandei o link para vocês, né? Essa foi a nossa segunda aula. Tratamos dos movimentos sociais do campo. Então, as duas primeiras aulas foi basicamente introdutória, apresentando. A primeira falando do conceito, do histórico, os objetivos da extensão rural, e a segunda falando de metodologias populares, ou seja, os movimentos sociais, o trabalho, como é que o campo se organiza. Foi bem assim. Na segunda aula nossa, foi uma oficina, né? Foi uma oficina sobre a apresentação do trabalho de relatório, como elaborar um PowerPoint, como se comportar diante de uma apresentação acadêmica e tal. Essa foi a nossa terceira aula. A atividade foi fazer a apresentação do relatório, né? Então, tranquilo, a maioria conseguiu já, né? 7 da turma conseguiu. Tendo em vista que a turma agora, acho que só são 11, né? 7, 8, 9, 10, acho que só são 11, não, 10 pessoas tem na turma. Então... Tudo ainda. Oi? É de gente ainda. Eu peguei a turma com 12 e tem 10, né? Considerando mortos e feridos. Porque tem 2 que não participam, né? E Andrade, conseguiu ter notícia do Marlon Marjudião? Deram sinal de vida? Não, eles ficam postando coisas, você vai lá no zap deles e eles estão online, estão publicando coisas no Facebook, mas não responde a gente, vê as mensagens e não diz nada. Eles estão, para mim, estão desistentes aqui. Na verdade, eles estão reprovados no segundo ano porque nunca apresentaram o relatório, nunca fecharam o estágio. Então, para mim, eles nem são... Eles nem estão no terceiro ano, eles estão no segundo reprovado. Eu acho que o Marlon saiu hoje da cadeira. Mas no caso, quando nós voltar para as aulas presencial, agora dia 9 de agosto, eles voltam com a gente? Não, né? Olha, tá aberto para voltar, mas na hora que o indivíduo chegar lá, aí a coordenação vai conversar com ele e vai dizer, tudo bem, você fica, mas tem essas aulas bem aqui, todas para você fazer. Aí vai discutir com cada aluno a situação individual de cada um. E como eles não dão conta, quem não der conta de fazer, infelizmente não tem nada que se possa fazer. Por enquanto a gente não pode cobrar, dizer está reprovado e tal. Vamos voltar presencial e conversar e ver a condição do indivíduo, mas tem muita gente que não vai dar conta e vai ficar reprovado. E Andrade, é certeza mesmo, é de voltar dia 9 às aulas de agosto?
Sim, eu acabei de falar. Fizemos uma reunião anteontem com os professores e a coordenação e está certo que a gente volta presencial dia 9. Foi uma visão ontem, menino. Oi? O chefe avisou ontem na aula da Dida. Aí, não tá dizendo, tá dizendo. Certo. Então isso. Tá, depois a gente fala. O que foi que eu perdi tanto? Oi? O que foi que eu perdi tanto que você estava falando? Estou fazendo uma revisão dos conteúdos aqui. Estou Tá. na terceira aula. Terceira aula que foi as orientações para a elaboração dos slides da apresentação do relatório e uma oficina de oratória preparando vocês para fazer a defesa. A atividade foi fazer a apresentação. Então, a grande maioria fizeram, né? A nossa quarta aula, como eu já disse, a cada 5 aulas fecha um bimestre. Então, a nossa quarta aula, a gente já começa a falar desse processo de ocupação dos espaços territoriais do campo, do meio rural. Então, a gente viu a luta pela terra no Brasil. A luta pela terra no Brasil, né? Apresentei um texto para vocês, fizemos uma discussão dos principais movimentos, né? Que fazem aí uma luta pela garantia da terra no Brasil, pegando desde muito tempo o processo dos negros, indígena, e aí a gente veio para a Guerra de Canudos, cabanagem, balaiada, e fizemos um pouco essa história da luta pela terra no Brasil, né? Então trabalhamos esse texto, um textinho curto, mas deu conta de fazer isso. A nossa quarta aula, dia 23 de abril. A atividade eu pedi para vocês pesquisarem e preencher um quadro que eu mandei para vocês com as formas de lutas, datas e principais lideranças dos processos de luta pela terra no Brasil. Essa foi a atividade. Ok. A última aula do bimestre, a quinta aula do bimestre, do primeiro, nós tratamos da questão da terra no Brasil e as classes trabalhadoras, né? A questão da terra e as classes trabalhadoras no Brasil. Então, a gente se apropriou desse elemento aí da questão da terra, trazendo várias informações, não só da luta, né, pela terra, mas também da forma como vem se estruturando no Brasil a distribuição da terra, os processos, né, de grilagem, os processos da sesmaria, os processos das capitanias hereditárias. Então, a questão da terra, o Estatuto da Terra, a Lei da Terra, né? Tudo isso a gente veio tratando a questão da terra no Brasil e as classes trabalhadoras do campo, né? Os meieiros, os assentados, os acampados, os seringueiros, os assalariados. E aí a gente viu, né, que dentro dessa estrutura, como a questão da terra foi se organizando ao longo da história no nosso país, isso vai modificando também a forma de organização dos trabalhadores no campo, né? Então, nós fizemos isso. E aí, eu pedi para vocês fazerem um comentário oral, né? 2 comentários, na verdade, um comentário falando sobre a questão da terra no Brasil e um outro áudio falando sobre as classes trabalhadoras no campo, né? Então, essa foi a atividade, gravar um áudio para fazer essa compreensão, ok? Então, assim a gente fechou o bimestre com as aulas, foi 5 aulas, fechamos o bimestre. E aí a gente vai para o segundo bimestre. Na primeira aula do segundo bimestre, nós fizemos uma avaliação, né, para fechar o primeiro, mas já foi dentro do segundo, mas era para fechar o primeiro. Então, a gente fez uma avaliação, né, fizemos uma avaliação com um questionário também, pelo Google Drive, mandei o link para vocês, e vocês se
responderam e tal. Então, assim a gente fechou o primeiro bimestre. Aí, na primeira aula do segundo bimestre, aula 6, nós trabalhamos a questão agrária. A questão agrária. Eu fiz uma introdução sobre a questão agrária, porque a questão da terra necessariamente não é a questão agrária, a questão da terra está dentro do debate sobre questão agrária. E aí eu fiz a introdução com os slides e apresentei para vocês um texto do João Pedro Stedley e o livro de onde eu tirei aquele texto, e eu fiz um resumo do texto, né? Um texto com umas 10 páginas, e no texto, o autor do texto divide ele em 4 períodos da história da questão agrária, pegando de 1500 a 1850, de 1850 a 1850, até ao tempo da ditadura militar, né? Então, eu fiz a introdução desse texto, disponibilizei para vocês, e a atividade foi um seminário, uma socialização por parte de vocês, alunos, onde nós organizamos 4 grupos, né? 4 grupos, para vocês apresentarem na aula seguinte, certo? Ok, distribuímos grupos, os textos, e fomos para a aula seguinte. Na aula seguinte, que foi a 7ª aula, a segunda do segundo bimestre, aí vocês fizeram a apresentação oral, né? Fizeram uma apresentação, socializaram de forma muito apropriada. Eu também gravei, todas as aulas estão gravadas, que eu mando para vocês. E aí vocês foram apresentando e eu fui aprofundando nas temáticas, né? A partir do que vocês falaram na apresentação dos slides, eu fui apresentando. Algumas pessoas não participaram da aula, né? Algumas pessoas que estavam nos grupos não participaram, outras pessoas não estavam no grupo porque não estavam nas aulas, perdeu a oportunidade de aprender mais sobre isso, mas quem estava apresentou. Depois que todo mundo apresentou, eu encaminhei uma atividade escrita, né, falando sobre os 4 períodos. E aí vocês fizeram também. Quem não esteve na aula nesse dia, que não apresentou, não apresentou. Fez apenas, esse pessoal que eu mandei a aula por último, fez apenas o questionário, o texto, a reflexão, né, com as perguntas. E foi isso que aconteceu. Aí a nossa penúltima aula, foi a 3ª, né, do segundo bimestre, eu apresentei para vocês o conceito de agricultura camponesa, agricultura familiar e agronegócio. Nós trabalhamos os 2 projetos em disputa no campo brasileiro. De um lado, a agricultura camponesa, que dentro dela está a agricultura familiar, é um projeto. Do outro lado, a gente tem o agronegócio, que é um outro projeto. Quem assistiu a aula sabe do que eu estou falando. Então, nós discutimos sobre esses conceitos, sobre essa temática, né? Esses projetos em disputa no campo brasileiro. Esses 2, agricultura camponesa e agronegócio. E aí eu apresentei 2 textos pequenos para vocês, e a atividade foi fazer um organograma com esses 3 conceitos: agricultura camponesa, familiar e agronegócio. Para fazer esse organograma, para aprofundar no tema, eu mandei para vocês o Dicionário da Educação do Campo. Dentro do Dicionário da Educação do Campo, a gente tem 3 textos. O dicionário é bem grande, tipo 800 páginas, mas claro que não vai ler todo. Vai ler só os textos, que são tipo 4 e 5 páginas, cada texto, para fazer a atividade. Dentro do dicionário da Educação do Campo, que é esse, que a gente vai trabalhar ainda outras coisas dele quando voltar, né, os conceitos. Então, dentro dele tem os 3 textos para fazer a atividade. Então, você vai lá no texto sobre agricultura camponesa, lê, marca,
tira as coisas principais e vai jogar no organograma. Eu já mandei prontinho para você no slide, no centro tá a imagenzinha com o nome Agricultura Camponesa, por exemplo. Aí você vai ler o texto, destacar o que for mais importante e vai colocar ao redor. A gente chama de organograma, aquele modelinho. Da mesma forma, agricultura familiar e agronegócio. Essa foi a nossa penúltima aula, né, dos projetos em disputa. Essa aula, ela é fundamental para que você entenda e se aproprie desses conceitos que a gente vai ainda deslanchar daqui para frente, certo? E por último, a nossa última aula, que foi, né, na alternância passada, a aula de número 9, ou seja, a quarta do segundo bimestre, foi individual. Nós não ministramos o conteúdo, porque o conteúdo está em um filme, em um documentário que se chama O Veneno Está na Mesa 2, né? A gente trabalha com um, vamos trabalhar com um depois que voltar, mas O Veneno Está na Mesa 2 é um documentário um pouco extenso e ele vai dar conta da gente entender exatamente a agricultura camponesa e agronegócio, essa disputa, qual é a diferença de um de outro. Então esse filme é muito importante, é muito bom, muito significativo, são várias pessoas falando sobre isso, não é só o professor Andrade e o Dicionário da Educação do Campo. Então a última aula foi isso, né? Somente assistir o filme O Veneno Está na Mesa 2, porque tem o 1, mas nós vamos trabalhar depois. E foi isso que nós fizemos até aqui, já temos uma grande jornada, né? E agora a gente, para fazer essa avaliação hoje, eu estou pegando esses conteúdos do segundo bimestre, que está tudo conectado com o primeiro, né? Mas a gente tem pessoas que ainda estão no primeiro bimestre. Tem gente que não fechou o primeiro bimestre, portanto precisa fechar, portanto não fará essa avaliação agora. Não vou pedir para você fazer a avaliação de um conteúdo que você não estudou. Depois pode até me processar por isso. O professor estava me passando uma prova de um conteúdo que eu não estudei. Isso não pode, né? Isso não pode acontecer. Então você precisa estudar primeiro as aulas, fazer as atividades, as reflexões, tudinho, e depois fazer a avaliação. Para fazer a avaliação hoje, é preciso ter passado por esse processo, certo? Então, olhando aqui a vida de vocês, vamos ver quem é que está apto a fazer essa prova hoje, né? Estamos o Roberto, a Letícia, que acabou de me mandar, não foi, Letícia? Foi, mandei. Me mandou a atividade, e o filme? Eu assisti. Tu tem Tô terminando ele ainda, na verdade. Pois você vai terminar ele. Quando terminar, eu te mando o link da prova. Tá bom. O Lian, né? O Lian, o Oséias estava devendo uma atividade, mandou, mas já assistiu o filme, porque eu mandei antecipado para ele, né? E aí ficou uma atividade para trás. Mas o Oséias fará a prova tranquilamente, até porque ele estava, né, ainda está com problemas de saúde, né, Oséias? Não tem passado muito bem esses tempos. Estamos em oração, em campanha, para o Oséias se recuperar, porque não tem sido fácil para ele, né? Descabeladinho, moço, bichinho velho. Tranquilo. Então, ele assistiu o filme até com a família dele, né? Ele disse. E também o Railson, a última atividade o Railson fez. Railson tá aí. Assistiu o filme, Railson? Assisti. Vamos já falar dele. Uhum. E só, né? E só. E o Ítalo? Eu te mandei o filme já ainda agora, Ítalo. Tu assistiu?
A Sônia mandou um meio-dia, eu já assisti. Foi mesmo? Muito bem. Rapaz, deixa de onda. E, É crente. e Denilane me mandou uma atividade agora. Eu não sei como é que tá a vida dela, mas acredito que... Não, a Deidilane tá faltando a última aula. Né, Deidilane? Ela deu uma avançada. A última e o filme, parece. Exatamente. Deidilane deu uma avançada boa. A bichinha velha estava lá no primeiro bimestre, mas esses 2 dias avançou. Mas não se preocupe, viu, Deidilane? Tá crescendo. Faça a aula, que eu te mandei agora por último. Assista o filme e diz, professor, me mande a prova que eu já tô pronta. Entendeu? Só mandou o link do filme também, foi? Não, mandei só a prova, só a aula. Quando tu terminar aquela aula que me mandar, aí eu te mando o filme. Quando tu terminar o filme, professor, ok, aí eu te mando o link da prova. Tá bom. Pode ser amanhã, pode ser domingo, não tem problema, de preferência para vocês, né, que fazem tantas coisas. Para mim não tem problema, eu tenho tudo no meu celular, de onde eu tiver eu mando, viu? Então, você pode até ficar à vontade agora, Deidilane, de sair da aula para fazer a outra aula e aí utilizar esse horário para fazer o que tá pendente. Mas deixa eu só dar um aviso para vocês antes de sair. Sobre o estágio, né? Sobre o estágio. A gente precisa dar uma mexida, né? Os 3 meninos que estagiaram, era para ter feito a defesa ainda agora, antes do recesso. Foram 300 coisas na vida de vocês, né? Não quis dar pressão, mas vamos tentar organizar nesta semana que vem, né? Quem conseguir aprontar o relatório. Por quê? Mesmo estando de recesso, 3 semanas que vocês vão ficar, mesmo estando de recesso, a gente pode montar uma banca, como são só 3, e os professores, eu já conversei isso com os professores, disseram sim, Andrade, mesmo estando de recesso, só 3 trabalho, dá pra gente uma manhã ou uma tarde fazer isso. Então, como semana que vem não tem aula para vocês, se vocês conseguirem fazer o relatório, fechar a semana que vem, na outra semana, que vocês estão com a cabeça mais tranquila, eu posso marcar a banca para outra semana, passando essa na outra, para dar tempo de vocês fazerem slide e tudo. Aí vocês fazem a apresentação e quando voltarmos em agosto, já está tudo tranquilo, você não se preocupa mais com o estágio, vão se preocupar só com as outras coisas. Diga, Roberto. Por mim, missão dada, missão cumprida, viu? Já. Bem. Muito bem. O Oséias, que está melancólicozinho, se ele não conseguir, não tem problema, a gente apresenta vocês 2. E aí ele pode ficar para depois, mas ele que sabe aí das condições dele. Eu vou correr atrás, professor. Vou correr atrás para não ficar tão para trás aí. Na hora que meus colegas apresentar, eu quero estar junto com eles também. Vou correr atrás para isso. Certinho. A proposta aqui Oséias, é de finalizar semana que vem o relatório e na outra semana apresentar. Tipo lá para 4ª ou 5ª da outra semana. Se tiver condição, tranquilo. Se não, no seu caso a gente entende tranquilamente. Aí tem o Ítalo e o Diego, que estão vendo, né? Ítalo já era para ter agilizado. Tô esperando a resposta do dono da granja lá para ele autorizar. Certo. Pois seria uma boa vocês aproveitarem essas 3 semanas que vai ter de recesso. Porque depois que voltar o último semestre, é coisa para homem sério, viu? Pega pesado mesmo. Entendeu? Então, o que puder fazer agora é importante. Viu, Ítalo? Coisa para homem. É coisa para Na hora. sério. Por isso que vão dar conta, né? Aí temos o Railson. Railson, você ficou sem seu companheiro, né, Railson? Railson? Sim.
Seu companheiro ficou para trás, não está reprovado ainda no 2º ano, não fez as coisas do 3º, não acompanha. Eu conversei com a família, mas não conseguiu não. Então agora você tem que se reorganizar sozinho ou se juntar com mais alguém. O que tu está pensando da vida? Eu vou ver se eu tá conversando com o Nielson. Que tem um lugar lá onde ele tá trabalhando, dá de eu estagiar lá. Homem, pois veja isso para semana que vem, para aproveitar essas 3 semanas que vocês vão ficar sem aula. Que na verdade o estágio só é 2 semanas e meia. Faça isso, porque fazendo isso, na hora que voltar você já apresenta. Quando o povo cair em cima de vocês, cobrando PPJ, aí não vai ser fácil não, entendeu? Então, eu estou orientando vocês para ficar mais fácil para vocês. Danilane, você? Rapaz, eu não sei nem lugar ainda, ó. Não vou mentir. Danilane, tu não quer estagiar em horticultura ali com o seu, já que tu estagiou em apicultura, tu poderia estagiar em horticultura ali com o seu, esqueci o nome dele, dali onde os meninos estagiaram. Como é, Raíssa? Para a Casa Verde, é? Sim. Com o como é, moço, o nome dele? Esqueci o nome do cara. Sim, lá mesmo. Tu tem coragem de ir? Se tu quiser, eu falo com ele. Coragem eu tenho. E o que é que tu não tem? Não era bem a área que eu queria, né? Mas se for. Aqui. E o que é que tu quer, mulher? Rapaz, eu queria estagiar na suinocultura, desde o outro estágio. Em quê? Na suinocultura, desde o outro estágio. E tu não tem coragem de ir com os meninos? Com os meninos, tem nenhum problema. Ir com o Ítalo e o Diego? Não tem problema não. Por mim. Muito bem. Ítalo, quando falar com o Jabe, vê se tem possibilidade para 3. Na hora, eu vou dizer pra ele lá dizer que é 3 estagiários. Exatamente. Mas tem que agilizar. Tem que agilizar. E a Thaisa Fernanda? Thaisa Fernanda está reprovada no 2º ano. Nunca terminou, meu pai. Exato. Essa Letícia, gente, essa mulher. Eita, Letícia. Só comecei o relatório. Tava na metade, na verdade, aí o computador lá do Infilis quebrou e eu perdi o relatório todinho. Pois é, tá bem aqui no meu computador os primeiros pedaços que tu me mandou. Nunca mais. Até isso eu perdi. Pois é, pois arrume um computador e faça, porque tem que cuidar para ir pro 3º, porque eu já tô vendo que tu vai terminar o 3º ano e ficar com as coisas penduradas. Isso não é de Deus. Ok. É foda. Ok, todo mundo encaminhado na vida. Vamos fazer a prova, ou tem alguma pergunta, alguma coisa, quer dizer algo? Já que a merenda. Não merendaram agora, saíram de uma aula para outra? Não, a dúvida que eu tinha era só sobre a apresentação do relatório de 2º estágio. Agora tá tudo claro. Certinho. E sobre os... Professor, Oi. a prova vai ser pelo o Google Classroom, não, o Google Notas, é lá? Vou já mandar aqui o link para vocês. É pelo Google Drive, Google Fórum. Então, passando essa semana, na outra, apresentar relatório. Mas tem que ter o relatório essa semana. Eu comecei o meu, só que o computador tava querendo subir, virar uma estrelinha. Eu já arrumei ele, a semana termina. Ah, tá. Deixa eu fazer mais um lembrete bem aqui. A gente teve hoje um entendimento assim. Um aluno me mandou um trabalho que não era digitado, e a proposta era digitar. E aí ficou entendido que alguns professores não querem trabalho digitado. E aí eu fui conversar com os professores e todos disseram, nós queremos trabalho digitado, nós queremos trabalho... Mas agora um professor se manifestou,
dizendo que foi ele que pediu um trabalho não digitado por questões de plágio, de não sei o quê, mas já está explicado lá entre os professores. Portanto, o que vocês puderem fazer digitado, pode fazer digitado. A não ser que o professor, um professor tal específico, diga, olha, eu quero esse trabalho à mão. Porque há trabalho que o professor diz, eu quero esse bem aqui à mão. Mas isso não quer dizer que outros trabalhos de outras disciplinas não possam ser digitados. De preferência digitado. Só quando não tiver condição mesmo, aí a gente precisa aceitar. Diga, Lian. Lian Andrade. O que foi que você disse, Lian? Amo, senhor. Ok. Alguma dúvida mais? Podemos ir para a prova. Então, eu vou colocar aqui no chat, como diz. Eu posso sair já? Pode sim. Tá bom. E André? Fala, meu jovem. Eu não sei os cabreiros daí, mas o daqui do Corro Novo tem chia para sustentar, tem a conta de luz para pagar. Tem que ajudar seus cabos. Tá aí o link da prova, vocês façam e quando for mandando, dá um ok. Diz, olha aí, professor, mandei. Para eu poder já ir vendo aqui. Certinho? Fique à vontade. Quem quiser ficar aqui, fica. Quem quiser sair para fazer mais tranquilamente, pode também. Ok, chefe.